você abriu dois pontos aqui que eu queria perguntar. O primeiro deles fica muito evidente quando você explica a sua visão do mundo, o quanto que o contraste, o quanto que as diferenças saltam aos seus olhos. Em diversos períodos da humanidade, a justiça foi descrita em cada momento mediante um critério. A felicidade já foi um critério, a paz já foi um critério, a liberdade já foi um critério. Nós tivemos inúmeras indicações de critério daquilo que seria justiça e contemporaneamente nós temos até bem-estar como critério de justiça. A minha primeira pergunta, após a sua análise do bem viver, é qual o critério que você utiliza para a justiça? E a minha segunda pergunta, nós entraremos talvez até em diante, quando você demonstra a necessidade de alguém que está nesse contraste mais fraco do que você vê, gritar e usar, e você citou aqui muito bem, não existe amor em SP, você citou formas de arte de resistência. E nós vivenciamos recentemente tempos, e foi notícia no Brasil todo, com direito a todas as polêmicas de botequim, a censura dessa arte de resistência. Quando a arte passou a ser discutido o que é arte, e nós muitas das vezes ignorávamos nesse debate o que era a resistência daquela arte que ela estava transmitindo. Então a primeira pergunta é, qual o seu critério de justiça que você segue? E a segunda pergunta é, como que você viu e vê a arte de resistência e o direito por trás dela? A primeira pergunta se responde de um modo muito chocante. Eu sou professor de filosofia do direito, produzo reflexão no campo da filosofia. Nunca a história teve critério nenhum para viver. Isso choca, inclusive, a minha trajetória de professor e pensador da filosofia, porque a filosofia é só arrancar um critério do mundo. Eu digo o contrário, o mundo nunca teve um critério. Quando eu digo que a felicidade e o bem viver foram os critérios dos gregos e o dos modernos é uma vida de consumo, isto é uma extração a posteriori de condições objetivas de vidas sociais muito específicas. Não é que um grego e um romano um dia acordaram e disseram: para mim, entre ter fortuna e viver bem, prefiro viver bem. Ou então um burguês moderno acordou de manhã e disse: para mim, entre viver bem com pouca coisa e ter uma fortuna, prefiro a fortuna. Aquilo que um grego ou romano antigo optaram como boa vida, ou aquilo que um burguês moderno optou como vida do dinheiro, é resultado a posteriori de condições que estruturam a sociedade. Em primeiro lugar, que para a multidão dos escravos do mundo antigo nunca ninguém perguntou que optava e qual era o sentido filosófico da sua vida. Simplesmente era compungido a condição de escravo. Então, para a maioria, nunca houve opção. Para essa minoria, de sempre, esses 1%, hoje é menos que 1% no capitalismo. Na Grécia diziam alguns que os cidadãos eram 7% dos atenienses. Para esses de 0,1 a 7%, a 10%, para deixar uma conta, sempre tem gente que acha que o mundo é menos pior, então em favor dessa pessoa eu redondo para 10%, 10% mandam, 90% obedecem, 10% vivem bem, 90% vivem pobre, mas é quase 0,1% tem domínio do mundo e 99,9% não tem, e eu não vou brigar com a estatística que ele queira ter, porque, enfim, tendo um vivendo mal já é o problema do mundo para lutar, então, que dirá mais que 1%? Eu quero dizer com isto que os gregos e os romanos, só porque eram cidadãos e livres, eles puderam pensar o que queriam da vida. Isto é a condição de uma sociedade escravocrata. Ela permite à aristocracia construir o seu rumo de bem viver. A sociedade burguesa só permite trabalhar para acumular. É o sentido do capitalismo. Quem não tem, infelizmente, é explorado. Nestes horrores que são os tempos sociais, não há mote. É pior do que isso. Não há nem sequer horizonte filosófico a iluminar o seu tempo. Eu reconheço tranquilamente que a filosofia tem um papel residual no seu tempo. Ela quase ilumina
a totalidade do seu tempo, mas ela pouco influencia os que vivem diretamente o seu tempo. Não foi feita a Revolução Francesa por causa do Rousseau, embora a gente creia que foi. O Rousseau influenciou uns 3, 4, 7% das pessoas francesas, alguns que eram letrados e intelectuais. O povão matou o nobre francês e o rei absolutista porque passava fome, não porque Rousseau disse. Claro, o Rousseau depois dá, ou ao tempo dele mesmo, dá uma espécie de inteligibilidade para o que está acontecendo. Só que eu sou muito reticente quanto ao papel da própria filosofia. E volto a dizer, eu produzo aqui uma reflexão dita filosófica e dou aula disso. E digo que tem pouco peso, mais peso tem a própria realidade vivida. Portanto, se me perguntarem o que é o sentido que eu dou para a história hoje, da própria justiça, eu respondo que não é nada que eu precise me preocupar, porque eu não dou o sentido da história. Eu posso fazer, no máximo, uma espécie de explicação ao tempo das mazelas do tempo, e que isso seja uma mensagem numa garrafa ao mar que alguém pegue e leia. Não estou desmerecendo o papel do intelectual. Só que estou dizendo que eu reconheço bem que entre um intelectual pensando e alguém passando fome, a transformação vem mais de quem passa fome do que de quem leu. E boa parte de quem leu, aliás, eventualmente porque leu e não passar fome, leu as melhores coisas e agiu do pior modo. Então, também tem até outro pé atrás com quem leu. E não que eu quisesse que alguém não lesse, queria que todos lessem, mas que lessem para a transformação do mundo. Estou dizendo que aquilo que o mundo hoje chama por justiça e que de justiça não é, que é o capitalismo e suas formas de contrato, de apropriação privada, e o outro não tem, propriedade privada erga omnes, nós dizemos isso no direito, tudo isso é chamado de justiça e tudo isso é injustiça no pior nível. E o que será então uma justiça no futuro pela qual nós lutamos? Em primeiro lugar, que essa bandeira não é nossa, e nós não temos opção de lutar por isto. É um típico horror liberal e neoliberal. Eu sempre digo isso nas minhas aulas lá na USP para os meus alunos. É um típico horror do nosso tempo esta forma relativamente progressista que as pessoas têm de dizer o seguinte: na agenda desta década está inscrito o problema do índio. Ah, mas nos próximos tempos, na agenda das nossas lutas, está inscrito o problema da mulher. Isso é de um absurdo tamanho, porque não há uma agenda da humanidade inscrita na ONU ou em algum lugar do mundo e que se diga, a partir de agora nos ocupamos do racismo e do seu combate. Ah, mas a partir de agora entrou na agenda, no palco dos debates, a questão LGBT, a questão do estrangeiro em solo nacional. O mundo não tem agenda. Só a universidade tem agenda. A universidade, por um acaso, pode perceber que o mundo está brigando por causa de X, aí ele faz uma agenda em torno disso. Então tem a agenda do debate do ano. Só que a gente não pode achar que o mundo é uma universidade. O mundo é muito mais determinante e complexo do que as universidades e os universitários. De tal sorte que o mundo não tem agenda nenhuma. É a mulher lutando que faz sua agenda, é o negro lutando que faz sua agenda, o movimento LGBT lutando que faz sua agenda, o estrangeiro lutando que faz sua agenda e o pobre lutando que faz sua agenda. O trabalhador constrói sua agenda. Não adianta eu dizer que em 2022 haverá a agenda da luta do trabalhador. Isso não haverá. O Brasil em 2022 comemora 200 anos da sua independência política de Portugal, então haverá uma agenda Brasil século XXI, Brasil 200. Essa agenda é a agenda de comemoração ou de 5 ou 8 debates que foram naquele momento, ou de encerrar um monumento. Essa pequena agenda tem. Só que a agenda do que o Brasil será é feita por bancos, é feita por empresários, é feita pelos Estados Unidos querendo tomar o pré-sal que é da gente, é feita pela televisão do Brasil que bate palma para o petróleo dos Estados Unidos e odeia a Petrobras. Ou seja, a agenda quem faz é a prática. Então eu não consigo sequer dimensionar o que é a agenda do Brasil daqui a 5 anos, porque eu estou gravando esta entrevista no começo de 2018. Se eu remontasse 5 anos, começo de 13 o Brasil andava excelentemente bem e não tinha nem sequer uma briga por 20 centavos de aumento de ônibus. Excelentemente bem que eu digo, na forma deste horror que o país sempre é, mas crescia, tinha uma estrutura de um pacto de governo que andava fazia uns 10 anos. Tinha uma certa euforia. Tinha uma certa euforia econômica, o capitalismo ia muito bem, é isso que eu quero dizer. E o povo comprava uma casa, enfim, era uma dinâmica de festa, o pobre com a Minha Casa Minha Vida e o rico com a construtora. Todo mundo das pontas tentava levantar o seu puxadinho. E a classe média com raiva porque não tinha o puxadinho do rico e o pobre já estava levantando um puxadinho quase tão bom quanto o dela.
que explica um pedacinho do que vivemos hoje. O fato é que, há 5 anos, se eu dissesse que nós estávamos em vias de dar a Petrobras inteira para o exterior, no auge da euforia, quando uma revista estrangeira publicou um Cristo Redentor voando, Brasil potência, eu jamais imaginaria que 5 anos depois nós já tínhamos dado a Petrobras pela metade, estávamos para dar a Eletrobras, tudo estava desmoronando, as pessoas lutavam por 20 centavos não ter 20 centavos de aumento de ônibus, cortaram a CLT inteira das pessoas, estão cortando a Previdência e tudo mais, e estamos vivendo escombros. Então eu não consigo fazer agenda nenhuma de daqui a 5 anos. Nem daqui a 5 anos faz para mais 5. Consigo ter previsões, dado uma ordem média de andamento das coisas, mas só, essa ordem nem tampouco tem garantia de que se reproduza. Para dizer que nós não temos pauta do que é justiça para o amanhã. Essa pauta é construída pelo nosso tempo, sendo que a pauta principal em sociedades capitalistas é o fato de que o viver é um viver determinado economicamente. Então toda a pauta de um mundo que seja a transformação dessa injustiça, chamada capitalismo, passa pela transformação das condições econômicas de exploração. Em sociedades escravistas, a transformação social é acabar com a escravidão. Em sociedades capitalistas, a transformação social é acabar com a determinação pelo capital. Eu sei que este é o horizonte de uma luta concreta. O que quer que eu chame de justiça no futuro sairá deste fim de uma sociedade capitalista. Quando ele chega, não sei. A pauta para isso também não há. Porque, volto a dizer, eu poderia aqui chamar as pessoas para pensar o fim do capitalismo. Vem 5. E mais que isso, podem vir 500 mil, 3 milhões. Só que não é um evento, não é um congresso que acaba com o capitalismo. São lutas concretas e são funcionalidades e disfuncionalidades que fazem com que uma forma social venha a sucumbir, a perecer e outra se levante a partir dos seus escombros. Estou dizendo com isso que eu não tenho pauta nenhuma do que é a justiça no futuro. Eu sei o que é a nossa injustiça, é o capitalismo, e eu sei que qualquer coisa que não seja isso e também que não seja retrocesso é algo que não temos e, portanto, é a emancipação dessas condições econômicas da sociedade e de todas as outras que estão amarradas com ela, porque eu volto a dizer, desde racismo até patriarcalismo, tudo isso também tem uma próxima ligação com a sociabilidade capitalista. Dito então que eu sou mais cru do que propriamente confortável no castelo da filosofia. A filosofia pouco faz, o que faz que faça bem, se é que ela vai dar conta de entender o seu tempo, mas se conseguir, muito bem. Mas o mundo é pautado, não é por nada que seja filosófico, nem por agenda, nem por pauta de política pública, nem tampouco por esfera pública ou aquilo que a gente acha que é saber universitário ou livro ou algo assim. Eu sou mais humilde de dizer que tudo que eu imaginar que possa ser um mundo bom, o mundo não combinou comigo e o mundo pouco se importará com a minha reflexão. Mas, claro, para quem está me ouvindo aqui, eu sempre tenho 20 amigos que me escutam e por causa disso eles pensam como eu. E meu sonho é que o mundo possa pensar coisas como essas. Eu também posso pensar nesse movimento de muita gente se engajando nesse caminho. Não perdi o sonho, mas sei que a realidade do mundo é do mundo. Este horizonte, portanto, creio que dá a dimensão do que nós vivemos na própria realidade de hoje. Isto nos encaminha uma espécie de mirada para que toda a nossa capacidade teórica, para que toda a nossa capacidade, inclusive, de afirmação no mundo, possa ter, ao mesmo tempo, a dimensão de que saber, e o saber intelectual, é um pedaço, só que a vida vivida, a estrutura social e a prática é o outro pedaço. Nesse sentido, querido Henderson, eu penso que o legado desta estrutura de entendimento do que temos e do que queremos, qual o sentido da história para todos nós, é um sentido que não está nas nossas mãos e, peculiarmente, ao mesmo tempo, está nas nossas mãos. Eu preciso falar, pensar, escrever, refletir, pesquisar, e precisamos que todos façam isto, porque nada disso está na nossa conta, mas também se fizermos tudo isso junto, um pouco disso está nas nossas mãos. Nesse sentido, eu não controlo o entendimento do futuro, mas tenho esperança de que esse não controle um dia possa ser uma espécie de camaradagem, de entendimento recíproco, para que então a rédea do que não tem controle chegue às nossas mãos. E ainda que não totalmente no nosso controle,
mas pelo menos que a gente saiba conduzir esses cavalos da carruagem da história, nem tanto para lá, mas um pouco mais para cá. Isto já é um bom caminho de início. Bom, então, e quanto à minha segunda pergunta, eu queria falar de direito em arte porque você mencionou aqui e citou dois extremos, e me chamou a atenção isso. Você falou que prefere muito a música que não é a do falatório, né? Daí você menciona que gosta da arte erudita, de música erudita, e você cita crioulo aqui. E eu falei inclusive da arte de resistência, que é o meio como aqueles que não estão dominando o mainstreaming conseguem se manifestar. E mencionei também, inclusive, que recentemente nós tivemos um problema aqui no Brasil de censura dessas vozes de resistência. Inclusive nem das vozes de resistência, mas também das cores de resistência, né, das paredes de resistência e tudo mais. Então vamos começar falando primeiro de arte. O que é arte na sua vida? Você é um artista? O que você produz de arte, se produz? E qual arte te sensibiliza mais? E depois nós entramos em arte de resistência. Para não falar então da leitura filosófica da arte, que esta é uma outra coisa, que é exatamente se há corte entre a arte erudita e a arte popular e de resistência, se há uma arte conservadora ou se não há conservadorismo em arte. Para falar da minha vivência pessoal com a arte, de fato, é uma espécie de constitutivo, às vezes não tão à vista de mim, da minha subjetividade, mas é o elemento de fundo desta constituição de quem eu sou. A filosofia, a política, o direito, a teoria falam muito claramente, é a minha cara para o mundo, as pessoas me conhecem por aí. E a arte como uma espécie de pano de fundo desta reflexão. Gosto muito da arte, em boa medida, como quem a recebe. Pouca coisa, e aqui eu não tenho nenhuma pretensão de muita pronunciada importância, alguma coisa na produção dela mesma. Certamente as primeiras artes que me sensibilizaram foram as do texto, e aqui a literatura e a poesia, desde muito cedo. Escrevendo em literatura, eu dizendo disto, e também escrevendo em poesia. Apenas algumas dessas coisas são, até hoje, partes que nunca fiz questão de que fossem dadas a público. Mas você sabe uma de memória agora? Eu sei, mas não vou dizer. Não, por favor. Não. Em uma ocasião eu faço. Agora, por favor. Não. É um registro importante. Não, em outra ocasião. Quem sabe até o final você me convence. Mas algumas dessas coisas que vêm da literatura transbordam, até porque é o texto, diretamente para o plano da teoria. E aí é como se eu pensasse que um pouco da filosofia e da teoria política, da teoria social e do direito advém com a mesma lógica que exige do cérebro e exige da mão a escrita para a literatura e para a poesia. Eu diria que é uma sensibilidade da palavra, ainda que seja com um uso distinto e com pronúncia distinta, porque uma coisa é constituída a partir de uma estética do simbólico, da comparação, do plausível, e a outra é uma busca de ciência, portanto, uma tentativa de objetividade. Mas é a palavra, de alguma maneira é o papel e a letra nessa distribuição da escrita. Outro lado, eu penso que essa totalidade permeia a própria fruição e a própria constituição estética, vem a ser da própria música. E a música, para mim, tem um sentido de muita proximidade, um gosto pessoal que não é apenas por um aspecto musical, me interesso efetivamente
pela música e por variadas manifestações. A música erudita, claramente, uma música, inclusive, com algumas leituras minhas dos momentos e fases do que representa a música erudita na história, e meus gostos e minhas opções, que muitas delas são quase políticas na música, e alguns tormentos, enfim, como eu fiz uma tese de livre-docência sobre Ernst Bloch, judeu, comunista, alemão, que teve que se exilar ao tempo do nazismo, passou fome, inclusive nesse tempo, um brilhante filósofo. Bloch era um filósofo também da música e era um atormentado por saber o que pensar de figuras como Wagner, Richard Wagner. E o que pode pensar um filósofo socialista e judeu sobre Wagner? Esses tormentos, de alguma maneira, eu os carrego até hoje, e até hoje eu não sei o que pensar desses grandes gênios tão do mal como este. Seria interessante para quem está nos assistindo até explicar acerca de Wagner. Wagner, inclusive, fez um panfleto que circulou bem na Alemanha, pouco antes do Terceiro Reich, falando sobre a não contribuição ou a desconstrução que a composição da música judia tinha feito à música alemã, razão pela qual foi muito aproveitada a composição de Wagner pelo Terceiro Reich, né? Poucos conhecem esse lado de Wagner, então é importante. Wagner é um homem do século XIX, mas foi muito aproveitado pelos nazistas no século XX, e de uma história pessoal também nada louvável, mas de uma genialidade musical impressionante. Posso lhe dizer que são décadas de fruição pessoal da música e de pensamento e textos também sobre a própria música e a música erudita, e até hoje eu tenho meus tormentos de não saber o que dizer sobre algumas dessas coisas, e de outros, no entanto, de gostar tanto desses e das suas construções musicais. Eu sempre digo do meu querido soviético, que é Khachaturian, mas também Mahler e tantos outros mais que são coisas muito especiais, Shostakovich, Camargo Guarnieri no Brasil, minhas idiosincrasias musicais pessoais, mas também a música dita popular, a canção, e toda a sua trajetória também de resistência, de construção cultural, do samba até as modalidades contemporâneas de letras e músicas que são de resistência. Tenho um carinho enorme por isso. A música caipira, de onde eu venho, é o meu berço, meu esteio, e que eu conheço tão bem desde a minha formação. De alguma maneira, em certas ocasiões, meu querido Henderson, quando eu escrevia o Filosofia do Direito, foi uma escrita de anos, e às vezes de noite, madrugada, estava lá escrevendo coisas como Heidegger, Gadamer, Marx, Lukács, Teódoro Adorno, Platão, Aristóteles, e eu trocava de CD e estava ouvindo um Wagner e eventualmente entrou um Tonico Tinoco. Enfim, até eu me assustava. Eu estava escrevendo Platão, enfim, naquele momento. Então era algo muito chocante. Eu diria que se as pessoas vissem essa cena, não acreditariam no que eu estava fazendo. Enfim, a escrita era Platão, com a República aberta do lado, e a música era Tonico Tinoco, antes foi Mahler. Então é algo muito peculiar. Mas eu dou conta dessas idiosincrasias e é um pouco da minha formação estética em música. Mas também outras áreas, nas artes plásticas. Uma das minhas artes pessoais é a gravura. A gravura é uma arte que eu quero bem e desenvolvo na medida da falta de tempo que eu tenho, mas é a mão que sai mais facilmente do artista minha, não é da pintura, é da gravura. Inclusive porque a gravura exige uma espécie de escavar da madeira, porque a gravura é feita como uma espécie de escultura, depois se imprime, e aí tem uma espécie de fincar da arte pelas mãos na realidade. Então eu penso que a gravura tem alguma coisa de muito própria com a minha personalidade.
e outras tantas artes que quero muito bem, a escultura, enfim, que é outra dessas muito próximas. Tenho um gosto por muitas destas artes, dizendo isso no meu plano pessoal, do meu gosto pessoal. São pedaços da minha formação, todos eles que me acompanham a todo momento. Basicamente, meu dia a dia tem um plano musical de fundos, toda coisa que eu faço, alguma música toca, tem algum quadro na minha frente, estou desenhando alguma coisa. Mas de tudo isso, como a literatura e a poesia foi primeira, junto com ela em termos de estética visual e quase construtiva, o que veio muito junto com isso foi a arquitetura. A arquitetura é uma das coisas muito próprias minhas. Só não sou arquiteto porque não fiz uma faculdade, mas já desenhei muita coisa e algumas obras foram construídas com meu desenho. Estão de pé. Então, ainda perseveram. E o engenheiro fez o planejamento necessário e assinou. Mas a arquitetura é algo muito próprio e muito próximo de mim, inclusive serve muito de exemplo, e meu olhar, em alguma medida, é arquitetônico. Inclusive, eu pouco digo isso, mas muito da minha reflexão filosófica envolve, dentro de mim, em termos de intelecção de mundo, uma espécie de distribuição arquitetônica das ideias. Algo dessa minha sinestesia de ler nome de gente, palavra e ver cor, isso funciona para mim em termos de olhar para um filósofo e ver nele uma cor, uma palavra e ver nela uma cor. Me funciona também em termos de distribuição visual na minha mente espacial das ideias. Quando eu falo de alguma ideia filosófica, eu estou vendo esta ideia no espaço, ela ocupa um espaço na minha visualização mental, que é quase como se fora uma espécie de construção arquitetônica minha. A minha filosofia, de alguma maneira, é a minha arquitetura das ideias. Eu penso muito em termos de distribuição espacial, de imagem dessas mesmas ideias. Isso é um pouquinho da arquitetura que passa por mim. As pessoas sabem, quem me acompanha no cotidiano, que quando eu estou em qualquer lugar e tenho que... estou numa reunião ou no meu dia a dia, tendo um papel, eu desenho, faço uma planta de alguma coisa, é a minha mão imediata para qualquer coisa que eu queira fazer, é um desenhozinho que sai por aí. E com muita humildade eu vou jogando fora e vou queimando boa parte disso, mas tem gente que guarda e, enfim, quem sabe no futuro sirva para alguma coisa em termos de arqueologia de desenhos, mas só isso e nenhuma pretensão a mais. Mas essa é a minha forja artística. Eu não me penso, inclusive, filosoficamente, eu não me penso longe desta formulação artística. É claro que o direito ele se presume muito próximo de algumas artes. Uma delas, talvez a mais notável, do direito é a oratória. As pessoas creem que ser jurista é ser orador, e particularmente eu tenho muito gosto por isto, mas não penso que se pare aí, para mim, na via reversa, porque a reflexão, e eu desenvolvo isso inclusive em textos até aqui pela editora Atlas, minhas reflexões de direito e arte. É óbvio que o direito chega na arte, chega regulando a arquitetura, chega regulando o mercado de leilões de arte. Isto é o olhar do direito para a arte. A arte chega no direito, de alguma maneira, porque é elemento de constituição, inclusive, do afazer do jurista, ou seja, a arte ensina o que é uma injustiça concreta. Se lembrarmos de Kafka, está aqui o mundo burocrático e judicial do nosso tempo, mais uma vez presente, Dostoiévski, de quem já me referi, e outros mais. Eu estou dizendo aqui de um outro padrão de ligação da arte, esse é bastante pessoal, que é a produção das ideias enquanto uma espécie de fenomenologia do estético. Daí esse incômodo com Wagner, porque eu também penso, embora abomine a figura dele, tudo que representou em termos de horror pessoal, mas eu também penso que é muito difícil forjar grandes ideias e grandes estéticas que não sejam a tendência a uma arte total. O quanto uma obra de Wagner é uma ópera ou uma sinfonia. O quanto ela envolve palco, envolve cenografia, ou envolve libreto, e história, e poesia, e música, e coral. Tudo. Era a proposta do século XIX, do romantismo, que não é só dele, aliás, é uma proposta do romantismo,
que vem do século XVIII para o XIX, na Europa, de tentar fazer uma arte total, e uma certa medida disso foi a tentativa do Renascimento de fazer um homem como Leonardo da Vinci que fosse pintor, escultor, filósofo, engenheiro, construtor, inventor de tecnologias militares, balões e paraquedas e outras coisas mais. Era um homem total, não no sentido do Wagner, mas no outro sentido. E os gregos, de alguma maneira, não eram necessariamente apenas filósofos como nós chamamos um filósofo, nem tampouco cientistas como nós os chamamos. Eram pessoas de uma certa esteticidade de vida, a partir da qual se levantava o intelecto e a posição de mundo. Eu penso que isto, se há algo algo que me constitui mais a fundo em termos de sensibilidade estética, é esta tentativa de exercer um domínio pleno de alguma totalidade que me constitui, que não seja somente ideia por ideia ou estética por estética. Eu vejo estética na ideia e alguma ideia também na própria estética. Isto é um pouco daquilo que me forja e também um pouco dos tormentos que representam pensar vendo e ver pensando e, portanto, viver esta experiência que é a vida e o mundo, tendo que refletir a toda hora e tendo que exercer o olhar da beleza estética num mundo que é muito horror e ter que lutar por um mundo transformado, que, afinal das contas, é alguma coisa do mundo belo que todos nós desejamos.